falar de 16ª Jornada Nespro, vamos falar com dois personagens que conhecem muito, não só a jornada, mas conhecem o assunto também. Um deles é Osler Desossati, ele que foi membro do Conselho Consultivo do Fórum Mundial da Agricultura. Ele tem esse conhecimento dele, não só pecuário, mas do agro de um modo geral. Ele vai trazer para nós um pouquinho do que ele vai apresentar lá durante a jornada da Nespro. E ele hoje tem a sua própria consultoria, a OAD Consult, e também temos a presença do meu amigo Alexandre Valente Celistre, ele que é advogado com especialização na área ambiental e especialista em processo ambiental e é pós-graduado em Direito Agrário. E também é pecuarista, né? Conhece do métier, conhece do assunto, gosto muito dos artigos do Alexandre. Mas vamos começar pelo nosso convidado, Alexandre, dando um bom dia para ele, para o seu Osley, e desejando a ele desde já uma boa palestra lá. E eu tenho certeza que vai ser um compartilhamento muito bom de informações. Muito bom dia, bem-vindo à Conexão Rural, amigo. Bom dia. O que nós vamos apresentar durante a jornada e o seminário vai ser uma visão sobre o que nós podemos esperar aí nos próximos 10 anos e mais essa situação aí de curto prazo. Nós temos boas notícias, que nós vamos já ter melhoras sensíveis esse ano, que vão ser acentuadas a partir de outubro do último trimestre, e isto vai nos dar a sensação de alívio, como quando tu tiras um sapato apertado. Mas, na realidade, o crescimento que nós vamos ter em 2021 ainda não nos devolve a situação de 2019. Isso nós só alcançaremos em 2022, se tudo correr bem. Essa é do ponto de vista geral. Do ponto de vista micro, nós vamos ter uma situação agora, já começou há cerca de 10 dias, em que a China está num esforço de repor os seus rebanhos, e isso fará com que ela adote uma posição e uma postura de maior cuidado nas suas compras internacionais de carnes, todas as carnes, e a médio prazo nós devemos também esperar uma certa fragilização nos grãos forrageiros, principalmente milho, com menor gravidade no soja, porque a realidade é que as empresas produtoras na China, sobretudo no segmento de suinocultura, é a carne principal que eles comem, eles estão perdendo muito dinheiro. E as pequenas propriedades estão diminuindo, as grandes empresas lá estão também adotando a postura de buscar alternativas de rações. Então, quanto tempo isso vai durar, essa redução chinesa? Eu diria que nós vamos ter que monitorar isso muito de perto, porque a situação da China é uma situação de dar prioridade ao abastecimento sobre qualquer coisa. Segundo, em 1995, o chinês ganhava de renda per capita $385. Ele comia 82 quilos de arroz e 16 quilos de todas as carnes.
Ano passado, ele estava com 10 mil dólares de renda per capita e ele estava comendo 52 quilos de todas as carnes e 74 quilogramas de arroz. O que eu quero dizer é o seguinte, e eu espero não desagradar aí nenhum vegetariano de plantão ou vegano de plantão. Mais grana no bolso significa mais carne na dieta. Na situação de redução da China, sem querer pintar de dourado, eu acho que o Brasil será dos países menos afetado, embora vá ser afetado. Não esperem que vai ser tranquilo, porque as nossas exportações do agronegócio hoje são nitidamente sino-dependentes. Quando a China tosse, o Brasil pega pneumonia. Alexandre, essa situação aí, qualquer tipo de assunto hoje que a gente vai falar em situação de comércio exterior e até a própria produção interna dos países, a gente tem que lembrar da China, né, amigo? E isso vale mais do que nunca para a pecuária, né? Bom dia, parceiro. Bom dia, Alex. Bom dia, Dr. Osler. Bom dia aos ouvintes. Sim, na verdade, nós temos que partir de um pressuposto. A China hoje é o grande consumidor mundial. Ponto. Existem outros que podem chegar nesse patamar, existem outros que já chegaram e ultrapassaram essa circunstância, mas pela população e a capacidade de produção que eles têm, que já está acima do limite, eles são, vamos assim, eles estão na alça de mira de todos os países que produzem alimentos. E nessa circunstância, nós, enquanto brasileiros, temos que nos dar conta de uma situação circunstancial que fomos agraciados e que nós temos que nos fazer valer desta enorme vantagem. Se nós formos fazer um paralelo, pegando o Mapa Mundi, e nós fizermos um paralelo onde a maior produção, capacidade de produção, que seria entre os paralelos 30, nós iremos ver algo que nos surpreende. Por quê? Porque o Brasil está entre os países que mais extensão de terra possui. Mas, entre os outros países que têm esse mesmo espaço de terra disponível, possuem alguns problemas que nós, felizmente, não temos. Por exemplo, fazendo um comparativo, vamos pegar a Austrália. A Austrália não tem o mesmo PIB que o Brasil, embora as extensões sejam relativamente parecidas, mas lá eles têm um regime pluviométrico e uma reserva hídrica muito escassas. Praticamente o centro da Austrália é deserto. Então eles acabam eles se aglutinam nas zonas litorâneas do continente. E, da mesma forma, a capacidade de produção acaba sendo limitada por isso. E acaba tendo um reflexo na questão da mão de obra. A mão de obra lá é muito cara. Vamos pegar um outro país, a própria China, por exemplo. Tem o mesmo problema embora o PIB seja até superior, e a extensão territorial também, a capacidade de produção é mais limitada também por uma questão de reserva hídrica. Mas vamos puxar, sei lá, Canadá e Estados Unidos, por exemplo. Eles não têm problemas de reserva hídricas, não. Tem um PIB superior, sim. Tem uma capacidade de produção, inclusive, maior que a nossa. Os Estados Unidos, embora não tenham o mesmo contingente no rebanho brasileiro, o Brasil tem mais gado do que nos Estados Unidos, a produção de carne deles suplanta a nossa. Então a efetividade deles é nesse ponto maior. Porém, eles têm um problema: neve.
Na maioria dos estados nos Estados Unidos não tem como produzir durante determinado período do ano. Nós aqui temos safra e safrinha. Imagine isso, para alguns países chega a ser impensável. E isso é uma vantagem imensa que nós temos. Porque nós temos reserva hídrica, o aquífero Guarani está aí para isso. Nós temos uma quantidade pluviométrica, tirando partes esparsas no Ceará, sensacional. Nós temos uma vasta extensão de terras. Nós temos uma mão de obra não só com valores que são compatíveis com a produção, como principalmente muito bem capacitada. Então tudo isso faz com que nós tenhamos sim a possibilidade de sonharmos em virmos a nos tornar um celeiro mundial, o grande player do agronegócio. E é nessa perspectiva que algumas das palestras vão estar sendo expostas nessa nossa 16ª jornada e o 5º simpósio. Qual é o dia, Valente, que o professor Osler fala aí? Deixa só eu conferir aqui, porque a programação eu não estou... Enquanto isso... Mas é no dia 8 ou no dia 9? Agora eu já te digo. Dia 9, Valente. Dia 9, exatamente. Dia 9, se eu não estou enganado, nós começamos às 8h30 e vai até às 10 horas. Exatamente. Eu não sei se eu posso meter aí uma colher de pau nessa conversa. Por favor, fique à vontade. Pode botar o garfo e a faca também, viu, professor? Olha, duas coisas. A primeira sobre a afirmação inicial do Alex, que diz o seguinte: sempre se fala de China. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu num congresso em 2017. Era um congresso latino-americano de avicultura, estava sendo realizado no Equador. E aí estavam vários pesquisadores, pessoas que eu conheço, com as quais eu interajo, e um deles chama-se Paul Arro, um americano brilhante. O Paul Arro disse: olha, vamos aproveitar que a gente está aqui todos juntos, a gente só fala aí uma hora e pico, depois vamos nos juntar e discutir um pouco sobre a situação. Então nos juntamos assim uma meia dúzia numa sala, começamos a bater papo, e aí dizia o seguinte: mas por que está aumentando tanto a demanda de grãos forrageiros? Bom, China, né, gente? A China está aumentando. E por que em termos de inseminação artificial, as vendas dobraram? China está aumentando os rebanhos. E por que na China? Mas não está faltando até navio e contêiner? Bom, com a demanda toda concentrada na China, é claro que está faltando. E teve um que ficou caladinho a conversa toda e no final disse o seguinte: vocês notaram que China é a resposta para todas as perguntas? A China é a resposta para todas as perguntas. Nós nos tornamos sino-dependentes. Eu vou permitir aí, para complementar o que diz o Valente, brilhantemente, diga-se de passagem, uma discussão que nós tivemos no World Agricultural Forum, em São Luís, nos Estados Unidos, em 2005. Vocês podem imaginar o que é você estar numa sala discutindo, entra o professor Borlaug e diz assim: os senhores me permitem participar? Nós ficamos todos de perna, quase em posição de sentido. A conclusão desse congresso foi o seguinte: 1. Não vai faltar alimento em 2050. 2. Pode faltar água. 3. 2 países gerarão alimentos exportáveis em quantidade suficiente para suprir aqueles países que estão situados nas regiões de mau suprimento dos elementos necessários para a agricultura e pecuária. Quais são eles? Fotossíntese, água e terra arável.
esses dois países são Estados Unidos e Brasil. Vocês vejam de lá para cá como tem sido o comportamento desses dois países na sua ação internacional. Verdade. Obviamente que eles têm uma rede de proteção melhor e eles têm uma vantagem. Eu sei que eu vou desagradar e o pessoal aí vai querer me pegar de porrada. Mas deixa eu logo esclarecer. Eu sou trinacional. 3 nacionalidades. Gaúcho. Depois que nós vencemos a Farroupilha, anexamos o Brasil ao Rio Grande. E aí temos também a nacionalidade brasileira. E finalmente eu sou francês, mas felizmente vocês estão longe, não devem estar sentindo nenhum fedor. E aí não é considerado racismo, sabe? Dizer que a gente não toma banho não é considerado racismo. Não, mas é deixa bullying. eu dizer, de todos os nossos condições, nós temos, e vou agregar, Valente, além da terra arável, 12% da água, nós temos 90 milhões de hectares sem mexer no bioma amazônico. Agora, com o risco de comer um pouquinho dos pastos. Uhum. Que terra arável é um recurso finito no mundo. Você sabe quanto existe. Você não vai conseguir multiplicar. Vejam quanto custava a terra. Vamos aí botar nas novas fronteiras agrícolas, Mato Grosso. Quanto custava há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, 1 ano e hoje? Preço é assim. É. Então, isso nós temos ainda. Água, nós temos 12% das reservas do mundo. Nós temos clima favorável, mas além disso, nós temos a melhor ciência de agricultura e pecuária tropical do mundo. Só que isso tudo nos faz imbatíveis, mas nós somos uma potência agrícola, agropecuária, uma potência do agronegócio, situada num país que não conta internacionalmente. Você pode dar qualquer porrada no Brasil que você não tem retaliação. É. Vai a Europa tentar fechar a China, alegando que ela tem doenças que ela não tem, como eles alegaram aqui por caso do Brasil. Não consegue. Mas aqui no Brasil, além do protecionismo externo, nós ainda contamos com inimigos que são internos, quinta coluna. Veja o desastre que fizeram com aquela carne fraca. Nós demos um pontapé numa certa parte da anatomia dos meus compatriotas franceses e outros exportadores, passamos a dominar a exportação de carnes a partir de 1995. Eles tentaram de tudo, subsídio, tudo que você puder imaginar. Não conseguiram nos bater, não conseguiram nos derrotar. Mas receberam um aliado na Operação Carne Fraca. E aí todos os protecionistas de plantão usaram aquilo para fechar a porta para o Brasil. Recentemente, outra operação desastrosa de dizer que estava se usando caixa de papelão para fazer salsicha. Olha aqui, eu não me incomodo que haja burrice maciça. Até porque burrice
não pague imposto, senão não haveria déficit fiscal no Brasil. Agora, eu só peço que deixem a gente trabalhar. Não façam o jogo dos outros. Se vocês não querem ajudar, não nos atrapalhem. Desculpem. A carne fraca foi emblemática, né? A carne fraca foi aquela divulgação em massa, e aqui a gente também faz um meia-culpa da própria imprensa também, né? Que divulgou de forma, e eu falo na grande mídia também, né? Que tem uma abrangência muito forte, o suficiente até para causar esses rebuliços, e claro, o concorrente adora isso aí, foi bastante usado. Foram aqueles abscessos que apareciam nas carnes e que acabou adiantando de forma indireta o nosso próprio status sanitário, a mudança do status aqui. Agora, Valente, eu quero te dizer uma coisa, eu sou um homem muito feliz, viu, Valente, porque Deus tem me colocado aí no caminho pessoas boas, grupos bons, e eu falo aqui do Nespro, que me possibilitam no sábado de manhã ouvir o professor Osler com esse conteúdo tremendo, com essa experiência tremenda. Dá vontade de ficar ouvindo todo dia, né, Valente? De fato, Alex, de fato. Até algo que a gente lamenta muito, porque todos os anos, nas nossas jornadas, nós conseguíamos aglutinar estrelas para a nossa constelação, como o Dr. Osler, e era muito bom, pelo menos pensando assim de uma forma bem egoísta, mas eu sei que todos os meus colegas comungam com isso, era muito bom a gente poder estar convivendo, digamos assim, respirando o mesmo ar de pessoas tão iluminadas. Isso para nós era algo que não tinha preço. Em virtude da situação que nós nos encontramos, essa jornada novamente vai ser online, e nós estamos nos esforçando para conseguir ter o mesmo sucesso do evento do ano passado, e nessa tentativa contamos com a tua presença, contamos com a tua divulgação e toda a parte em que tu nos ajuda aí, mas estamos trazendo um time de palestrantes olha, não é porque estou aqui na presença do Dr. Osler, mas realmente, novamente conseguimos trazer um naipe de palestrantes fundamental. Vale muito a pena parar para assistir a todos eles com afinco, e embora a gente vá fazer uma jornada um pouco mais curta, mas tranquilamente eu tenho certeza que aqueles que vierem a se inscrever vão ficar muito satisfeitos com o que puderem assistir. Esse é o nosso empenho, e esse é o nosso, como é que eu vou dizer, a nossa reputação faz com que a gente tenha que conseguir com excelência cumprir novamente essa tarefa. Foi buscada pelo professor. Alexandre, nós teremos então a abertura no dia 8, né? A partir das 17h30 à tardinha. 8 de setembro, que dia é, Daniel? Olha aí, quarta, quinta, terça ou quarta? Quarta. 8 de setembro, quarta-feira. Nós temos a abertura às 17h30 e vai aí até às 20h30 no fechamento. E no outro dia, cedinho, 8h30, abertura, tudo digital. O sujeito vai lá, vai digitar Nespro ali no Google, no Facebook, vai aparecer. O pessoal vai acompanhar. Eu digo para vocês assim, ó, conteúdo, informação, nós vamos ter isso aí. Só não vamos poder oferecer, vai ser um chimarrão, professor Osler, lá, porque o professor vai estar remoto, né, professor? Tem delay, né? Infelizmente sim, meu cara. Eu vou estar remoto, não vai ser dessa vez. Eu de vez em quando preciso ir ao Rio Grande para recarregar a bateria, para ter coragem para a cada porrada que a gente leva, e mesmo tendo pouca pólvora, e a pouca que nós temos tá molhada,
A gente não deixa de pelear, não. E basta aí, a minha mulher, eu sou casado com uma japonesa. Ela, quando vai para o Rio Grande, ela fica me olhando assim, ó, abre o olho. Eu mudo. Assim que eu puder, vou aí para os pagos. E eu quero tomar um chimarrão com o senhor, se Deus quiser. Nesse período a gente vai poder tomar chimarrão. Um abraço para vocês, muito obrigado aí pela presença no programa, Alexandre e Osler, e estaremos juntos aí na jornada, acompanhando e aprendendo um pouquinho mais. Isso aí foi só um spoiler do que o professor vai trazer lá para nós, né? Essa batida de mesa só foi inicial aí. Um abraço para vocês, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Alex, eu posso fazer uma referência só rápida aqui? Claro. As nossas inscrições ainda estão abertas, basta ingressarem lá no site do Nespro, vocês só podem acessar. E, inclusive, para aqueles acadêmicos que estão acompanhando o Nespro e quiserem participar submetendo resumos, ainda estão abertas o prazo de submissão até segunda-feira, dia 30. Então ainda é uma oportunidade aí do pessoal publicar num evento de naipe internacional. Perfeito. Abraço, Osler. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Sementes Rancho King, a base forte da sua lavoura.